Paz de Deus a todos. Leão CSB aqui. Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer aí. No vídeo de hoje vai fazer parte de uma sequência, né, de vídeos que nós vamos analisar aí passo a passo, né, boa parte do argumento, dos argumentos, né, que o Josafá, como vocês viram, ele falou que ele vai defendeu nesse debate que o homem poderia sim guardar a lei de Moisés. Bem, vamos ver a posição dele, nós vamos analisar boa parte das suas argumentações e de vez em quando o Josafá Agra se aventura um pouco no campo da teologia, ele deixa as falácias, as críticas infundadas relacionadas à congregação e se aventura nas Sagradas Escrituras, né? Vamos ver se ele vai conseguir. É meio difícil a posição dele, mas vamos lá, vamos dar o braço a torcer e vamos analisar as argumentações do Josafá Agra. Já é meio complicado, mas vamos lá. Coloca todos sobre a condição do pecado, né? Então, estão todos mortos diante de Deus, né? E aí sim, Deus, ele elege um povo, ele escolhe um povo, ele entrega a lei para esse povo. E eu vou tentar falar rápido por causa aqui do tempo, né? Mas a gente vai entrar nesse assunto depois e vai assim discorrer. No mínimo, biblicamente a gente prova que durante 40 anos que o povo esteve no deserto, eles guardaram a lei à risca, porque Deus julgava de imediato. Ele julgava de imediato. Eu vou dar exemplo para vocês. O filho de Arão, quando ele entra com fogo estranho no tabernáculo, ou seja, o fogo que não foi tirado de dentro da brasa santa lá, onde é feita a brasa, ele entrou com fogo de fora, Deus queimou ele vivo. Em outro momento, onde Deus ele não está exatamente no momento ali, os filhos de Eli andavam e abusavam, ninguém fez nada. O homem que tinha na época do deserto, ele esconde um ídolo, um coitadinho de um ídolo, Deus faz com que achem um homem e matem um homem. Enquanto depois, que Deus já não está no meio deles, eles até bosques levantaram para poder servir e cultuar outros povos. Ou seja, durante a lei, se levantaram contra Moisés e Deus se irritou com isso e abriu a terra e engoliu as pessoas, porque se levantou contra o líder. Enquanto isso, lá na Torá, durante o reinado dos reis, eles se levantavam contra os líderes e não acontecia nada. Ou seja, por que eu estou apontando essas partes? Porque nessas partes demonstra claramente que o povo, no mínimo, durante aqueles 40 anos, guardavam a lei à risca, porque Deus estava em cima deles. Inclusive, eu vou mostrar aqui também passagens bíblicas onde Deus profetiza que lá na frente eles não vão guardar. Lá na frente eles vão se desviar. Ele não tá falando agora, esse povo, porém, agora, aí ele fala, né, eu até separei as passagens bíblicas, são várias, eu separei muito material. Lá na frente ele fala, eles vão se desviar, eles não vão guardar os meus mandamentos. Então, nada disso justifica o homem para a salvação, irmão. Você tem que entender. Escrevi aqui, né, pessoal? Então vamos, depois desse vídeo aí, a gente viu. É meio complicado a posição dele, né? A gente já percebe já algumas incoerências nessa defesa inicial dele aí, né? Então, meu caro Josafá Agra, você tem que entender assim, né? Eu coloquei aqui tudo que eu falar, tá escrito aí, vocês já podem ir acompanhando também, né? Bem, a gente vai chegar na questão de justificação por obras. Mas é uma conclusão meio óbvia, né? Se você consegue guardar a lei, você consegue justificar a si mesmo. Isso é salvação por obras, meu caro. Ele acusa tanta congregação de salvação por obras, ele está defendendo uma teoria que leva, né, a conclusão lógica dela é a salvação por obras. Olha só, porque o homem consegue justificar a si mesmo, né? Ele vai lá, guarda a lei de Moisés em sua plenitude, né? Principalmente o decálogo que ele citou ali. Então ele consegue, né, justificar-se a si mesmo. E isso é salvação por obras. Não tem para onde correr. Eu sei que depois ele tentou atenuar a fala dele. Não, isso aqui não significa que seja salvação por obras, né? Mas meu caro, não adianta você tentar fugir disso. Então, ó, vamos lá. Para não ficar meio bagunçado, escrever aqui, eu vou ler junto com vocês, né? Então, embora Israel tenha recebido a lei de Deus no deserto, o povo não conseguiu cumpri-la plenamente, tá? O tempo em que Israel recebeu a lei representa uma era específica que Deus testou a obediência do povo com base em mandamentos. E ele mesmo cita, e são exemplos de que Israel falhou e constantemente guardar a lei, né? Fato mostrado aí pelo próprio Josafá, né? Mostrando a incapacidade de alcançar a justiça por meio de obras, né? Então, vamos lá, vou citar aqui alguns exemplos aí. O pecado, que ele falou que Deus punia de forma imediata, né?
Mas isso não é uma evidência de que Israel estava cumprindo a lei em sua plenitude. Pelo contrário, né? Deus punia e eles constantemente falhavam. Eles constantemente estavam em falha. Olha só o tiro no pé que o Josafá dá, né? Esses fatos em que Deus punia mostram que eles sempre estavam, mesmo com a punição imediata ali de Deus, isso mostra que eles estavam constantemente falhando, né? Não é uma prova de que eles seguiam à risca a lei, pelo contrário, é uma prova de que eles não seguiam, né? Então aí tem o pecado do bezerro de ouro, está em Êxodo 32, né? E a falta de fé ao se recusar a entrar na terra prometida, né? Números 13, 14. Então são exemplos dessa desobediência aí que a gente está falando, né? Então não é um caso de que eles estavam obedecendo, aí vão lá e falam, não, né? São casos de que eles estavam constantemente em falha, meu caro, né? Essas falhas confirmam, inclusive, a necessidade de um novo caminho para a salvação. Isso aponta, por isso que a lei apontava para Cristo, né? Porque o homem sempre estava falhando. Então precisava de um novo caminho de salvação, a graça de Deus oferecida por meio de Jesus Cristo na dispensação da graça que veio após o período da lei. Então, assim Israel tentou, né, e falhou. O próprio Josafá Agra mostrou isso, né, em guardar a lei no deserto, o que revela tanto a natureza pecaminosa do homem, né, a tendência do homem ao pecado, quanto a limitação da lei, né, para produzir retidão verdadeira, apontando para a necessidade de um redentor, meu cara. Se você ele vai continuar definido aí, ele vai provar que então se o homem estava cumprido, então não precisava a vinda de Cristo, só era só copiar o que Israel fez no deserto. Então Cristo, né, a vinda dele era insuficiente, né, porque é a conclusão que a gente chega, né? Desculpe, Josafá, você já começa mal o seu discurso. Mas nós iremos analisar também o restante. Ele falou que vai trazer bastante material, né? Mas fica já o ponto aqui de crítica, né? Ele fala que a congregação... vocês pregam salvação por obras. Você está defendendo uma tese que leva à salvação por obras, né? Já mostra que você está meio perdido em em seus estudos e suas análises aí, meu caro Josafá Agra, tá bom? Então no próximo vídeo a gente continua aí a análise, né, do Josafá Agra aí, desse debate. Mas o ponto dele especificamente, né? Ele já falhou já na sua exposição inicial, né? Mas depois a gente continua aí. Peço novamente que se inscrevam nesse canal, compartilhe suas redes sociais, o canal está crescendo, louvado seja Deus, cada dia mais. E vamos continuar aí nessa tomada, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.